Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Mateus capítulo 25. Ler o livro do Novo Testamento. Mateus 25, do versículo 14 até o versículo 30. Nós vamos ler alguns versículos. Eu queria que você tivesse com a Bíblia aberta. Eu queria também que os movimentos que estiver lá fora, somente as pessoas que estão para trabalhar, eu queria que os diáconos estivessem lá, tivesse todos, somente aqueles que estão trabalhando, executando, alguém que estiver lá, que pudesse entrar neste momento. Nós viemos aqui, e o mais importante dessa noite é a palavra do Senhor, né? Nós ouvimos o que Deus tem para nós. As outras coisas perdem todo o valor nessa hora. Amém, gente? Amém? Amém. Todo o valor. A pessoa mais importante aqui nessa noite é Jesus Cristo. Amém. Você crê nisso, amado? A coisa mais importante aqui não é o pastor Júnior, não é o pastor tal, não é fulano de tal. Quando nós viemos à igreja, nós viemos aqui exaltar Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 25, eu vou estar lendo, você me acompanha, vamos ler alguns textos, alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Repita comigo: capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte do que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou os que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem, bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que ter-se-lhe-á será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, abençoa-nos nessa noite já, te louvamos, te exaltamos, mas te pedimos que o Senhor fale e nos use através da tua palavra, mais uma vez, para glorificar o teu nome nessa noite. Amém. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero dizer para cada um, e não venho somente pregar nessa noite, mas na verdade venho fazer um mini estudo, vamos dizer assim, um estudo breve, a respeito de dons e a respeito de talentos que Deus tem dado na nossa vida. Eu posso afirmar com toda a certeza que todos nós recebemos alguma coisa do Senhor. Que todos nós temos uma capacitação exclusiva de Deus na nossa vida. Talvez alguém diz: pastor, eu não tenho, eu não sei, eu não acredito. Mas esses 3 servos aqui dessa parábola que Jesus está contando, ele está dizendo exatamente que esses 3 servos representam toda a humanidade. Alguns recebem mais, outros na metade, alguns recebem pelo menos 1, mas todos recebem uma incumbência clara de Deus nessa terra. Você não está aqui por acaso. Eu posso te dizer claramente, você não está vivo ainda se não fosse a vontade completa do Senhor. Ou melhor, para fazer algo que Deus ainda tem que fazer através da sua vida. Você tem um propósito de estar ainda nessa terra. E a pior coisa é a pessoa viver sem um sentido nessa vida.
sem entender, sem compreender o porquê está presente nessa terra e está vivendo. E se vivermos dessa maneira, a verdade, nós não somos filhos e nem compreendemos o que Deus está falando para nós. Mas todos nós, se você ainda respira, se você está caminhando, se você tem um coração batendo, Deus tem um propósito para você ainda nessa terra. Deus tem um objetivo, porque no dia que esse objetivo acabar, os seus dias nessa terra terminaram. Talvez um terminam mais cedo, mais longe, mas se acaba. Um dia vai acabar. E aquilo que Deus colocou na nossa vida, nós vamos ter que prestar contas naquele grande dia. É isso aqui que Jesus está falando nessa parábola dos talentos. Olha, eu entreguei a você, eu coloquei na sua mão para que você pudesse executar aquilo que você deveria fazer. É triste, amado, que alguns descobrem isso muito tarde na sua vida. Alguns descobrem aquilo que deverão fazer e já não tem mais forças para executar aquilo que passou na sua vida. Mas nessa noite, amado, nós todos que estamos aqui, eu quero pedir a Deus que nós possamos entender qual é o objetivo de Deus para a minha vida. Qual é o sentido que Deus tem para mim? O que é que Ele tem colocado na minha mão? Aonde Deus está querendo me usar? O que Ele está querendo fazer através daquilo que Ele tem me dado na minha vida? Amado, eu achei interessante que eu fui estudar um pouquinho a respeito do talento. E eu fui ver o valor de quanto era um talento. Porque esse talento aqui, quando fala na Bíblia, é uma certa medida em quantidade de prata ou de ouro. O talento era uma quantidade de massa, de quilos, vamos, de quilogramas, que representava uma quantidade devida de prata e de ouro. Quando as pessoas recebiam dos seus trabalhos ou das suas vendas, esse era o talento que Jesus estava querendo falar neste momento. E um talento era um valor muito grande, amado. Um talento valia mais ou menos 6.000 denários. Olha para você ver, 6.000 denários. E um denário é um trabalho por dia. Está me ouvindo bem? Um denário é um trabalho por dia. E o talento então custava mais ou menos 6.000 denários. Que hoje, se esse talento fosse feito em prata, ele valeria mais ou menos 60 mil dólares. Está ouvindo aí? 60 mil dólares, se fosse em prata. Mas como eu creio que o meu Jesus não é tipo, e o meu Jesus, quando ele dá da maneira correta, amém, gente? Amém. Eu creio que ainda mais a palavra que diz em maiúsculo talento, ele está referindo em ouro. Então fui buscar o valor em ouro, só para você ter uma ideia. Um talento em ouro valia 1,8 milhões de dólares no dia de hoje. Quem pode dizer amém? Amém. Mesmo com um talentinho, você ficaria feliz da vida. Calma, diga amém para mim. Quem ficaria feliz com 1,8 milhões aí? Diga amém. E eu posso te dar notícia? Você tem um talento dado por Deus. Querendo dizer bem claro, olha, eu não dei qualquer coisa, eu já te fiz milionário naquilo que eu te dei. Ah, pastor, um talento tá bom, mas já imaginou 5 talentos? 5 talentos você teria recebido 9 milhões de dólares. Sem precisar jogar na raspadinha. 9 milhões de dólares. Querendo dizer, coloquei 5 talentos, eu te fiz milionário. 2 talentos, 3,6 milhões de dólares. Nossa, que dinheirada boa. Você já pensou bem? E aí eu lendo, fiquei interessado, eu continuei lendo. O que eu poderia comprar com talento? Olha para você ter uma ideia, eu poderia comprar 120 carros, 3.000 geladeiras e 2.000 vacas. Poderia ter e gastar todo esse dinheiro com um pouquinho, ou melhor, com o talento que Deus me deu. Isso, para mim, Jesus está querendo dizer bem claro nessa parábola. Eu estou querendo dizer para vocês que o que eu dei para vocês tem um valor muito importante. O que eu entreguei na mão de vocês não é qualquer coisa. Não jogue fora de qualquer maneira. Não deposite e não valorize aquilo que eu te entreguei. E a grande tristeza dessa parábola é que o servo diz que o seu senhor saiu, se ausentou, e aqui representa Jesus, o senhor que foi para o céu, mas que voltou para acertar contas. Diz que ele se ausentou e entregou isso na mão dele e diz: vão trabalhar, multiplicam
multiplique isso, trabalhe, desenvolva. E disse a parábola, Jesus contando, que infelizmente, aquele que recebeu pensando que tinha recebido algo, porque julgou que o seu juiz que o seu senhor era muito bravo, iria brigar com ele se ele perdesse uma quantidade de dinheiro, ele enterrou o seu talento. Você sabe que o que tinha 5 correu, investiu, trabalhou e dobrou o seu talento. O de 2 fez a mesma coisa, mas deixa eu me prender no de 1. Ele prendeu, esse de 1 pegou aquilo que ele recebeu, 1,8 milhões. E disse, olha, eu não sei investir, eu não sei fazer nada, isso aqui é só isso que ele me deu, eu vou esconder aqui, vou botar debaixo da terra, e quando ele voltar para acertar a conta, eu vou devolver igualzinho, ele não vai ficar bravo comigo, porque eu não perdi nada. Eu não ganhei nada, mas eu não perdi nada. Foi alguém que ficou simplesmente parado no tempo. Alguém que simplesmente achou que devolver o que recebeu era o suficiente para o seu Senhor. E quando Jesus refere a parábola, amado, ele refere aquilo que vai acontecer no reino de Deus. Essa parábola aqui é algo muito sério, que diz o seu senhor volta para acertar a situação, e diz que quando ele chega para acertar as contas, ele exalta o de 5 talentos. E ele diz, servo bom e fiel, no pouco, 9 milhões, virou 18 milhões. E ele me entregou esses talentos e diz, olha, no pouco eu te coloquei, você entendeu o meu chamado, entra no gozo do seu senhor. O de 2 ele disse a mesma coisa, você dobrou os seus talentos, entra. Agora quando ele referiu ao de 1, ele foi muito sério. Ele diz, você não entendeu o que eu queria da sua vida. Você não compreendeu o porquê que eu coloquei isso na sua mão. Você não compreendeu nada. E quantas pessoas estão no reino de Deus e às vezes não compreendem o que eles têm recebido de Deus. E naquele dia ele vai vir acertar a conta comigo e com você, e ele vai perguntar, o que você fez com esse talento? O que você usou esse talento? E o final foi realmente triste. Ele disse, servo, você não vai entrar no gozo do seu Senhor. E diz que ele foi mandado para onde havia ranger, dor e ranger de dentes. Alguém está dizendo, mas Deus, na nova teoria, na nova teologia, Deus é amor. Deus não vai fazer isso. Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus ama a todos. Não é esse Deus que eu estou vendo dessa parábola. Ele diz que quando chegar naquele dia, em acerto de contas, ele vai dizer que ele não tem lugar na casa do seu Senhor. Sério? Muito sério. E por isso é bom a gente aprender um pouquinho a respeito dos talentos, ou melhor dizendo, referindo em cima disso, dos dons que Deus tem colocado para as nossas vidas. Como eu falei no início, todos nós temos um dom dado por Deus. Todos nós temos 1,8 milhões dentro de uma poupança colocada de Deus na sua vida, esperando que você possa multiplicá-la e executá-la e colocá-la na obra do Senhor. Porque os dons, amados, são as promessas que Deus fez na Bíblia Sagrada para nós. E os dons, sabe o que significa, amado? Os dons são uma capacitação. Ele diz que ele colocou esses dons como uma capacitação para que você possa desenvolver aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ele não nos colocaria na batalha espiritual ou na obra de Deus sem que ele nos capacitasse. E nós, como um grande exército, ele diz, olha, eu te chamei para uma guerra, mas eu te capacitei com dons. Eu te dei esses dons para que você possa usá-lo em favor da obra do Senhor. Lá em Joel capítulo 2, versículo 27, 28, a palavra do Senhor diz bem claro, uma promessa feita lá no Velho Testamento. Vós, pois, saberás que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Está ouvindo aí? Nunca mais será uma promessa de Deus lá em Joel. Como esse povo nunca mais vai ser envergonhado, pastor? Como é que nós vamos chegar e representar o reino de Deus e entender que esse reino de Deus está em nós e que nós temos que executar? Agora o versículo 28 diz assim, acontecerá depois que derramarei o quê? O meu espírito sobre toda a carne.
E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Repita comigo, terão visões. Ele diz, olha, meu povo não vai ser mais envergonhado, porque eu vou colocar sobre eles o meu Espírito Santo. Eu vou derramar sobre eles os dons do Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai fortalecer. E aí é interessante que ele diz filhos e filhas. Esses filhos e filhas geralmente vivem na dependência do pai, mas eles, através do dom, deixa o versículo aí, filho, através do dom de Deus, diz que os filhos e filhas vão ter o quê? Visão. Mesmo um filho, filha, na dependência, mesmo alguém que chegou na igreja e que não está compreendendo tudo claro, quando ele aceita Jesus, ele é lavado, diz que o Espírito Santo vem morar na vida dele, ele também pode ter a liberdade e o desejo de ser cheio do Espírito Santo, e ele, como filho e filhas dependente de Deus, diz que vai ter visões. Você está me ouvindo bem? Você já imaginou, amado? Filhos e filhas que não tinham essa capacitação, agora tem a capacitação através do Espírito em ter visões, em olhar e ver o que Deus tem para ele, em saber o que Deus está direcionado com ele, junto com a palavra, e poderá ter a compreensão, porque ele diz que você não vai ser mais envergonhado. E a Bíblia também diz jovens. Aí Joel diz que os jovens terão força, eles podem ter até força, mas infelizmente os jovens não têm a visão correta. E a Bíblia diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens serão visões. Eles terão, os filhos e as filhas vão poder profetizar, poder ver as coisas longe, e os jovens, mesmo tendo força, às vezes eles não têm a compreensão completa, e Deus diz, eu derramarei os meus dons para que isso possa ser esclarecido. Amém. Mas não para por aí. Na igreja também temos velhos. Quantos velhos nós temos aqui nessa noite? Que glória a Deus. Quem tem? Não temos ninguém velho. Mas aqui talvez o velho tempo de igreja, o velho na idade. Mas diz bem claro que os velhos terão que sonhos. Olha, já não tem mais força, já a visão está meia embaçada, mas diz que mesmo assim os velhos não ficarão de fora do mover de Deus. Eles vão poder sonhar ainda. Você já imaginou sonhar ainda na velhice? Poder sonhar com coisa maior, com coisa grande. Diz que através dos dons de Deus os velhos poderão ter sonhos, gente. Você pode dizer amém? Amém. Poderão ter sonhos. Então ele diz, meu povo não vai ser envergonhado, porque eu colocarei sobre eles os meus dons. Deixa eu dizer um pouquinho o que é dom. E como eu disse, eu não falei que eu não ia pregar hoje, mas talvez fazer um breve estudo da palavra de Deus, porque eu creio que é muito importante a gente entender o que é dom e o que eu tenho em Cristo. Dom, amado, a palavra original grega é charis, que significa graça, dádiva, favor, que Deus colocou sobre nós. Nós não merecíamos ter o Espírito Santo derramado sobre nós. Verdade ou não é, gente? Nós não merecíamos a presença de Deus vivendo dentro de nós. E ele diz que ele colocou esse dom, nem é porque a gente merece, é porque a graça dele fez isso na sua vida. Esses 3 servos aqui não pediram nada para o seu senhor, mas quando ele foi se ausentar, ele deu os talentos. Talvez eles nem mereciam nada daquilo. Talvez não foi pedido deles, mas diz que o seu Senhor deu a ele de graça. Isso que é dom. Dom é algo que dá uma dádiva, um favor. E quando nós aceitamos Jesus, esse dom está sobre nós. Quer você queira, quer você não queira. Quer você queira, você não queira, naquele dia você vai ter que acertar conta pelo Espírito que foi derramado na sua vida. Tem gente que está pensando, mas ele veio e o Espírito está em nós, e eu só quero para mim, ele colocou para mim, bênção, eu quero bênção, porque nós estamos vivendo o Evangelho hoje de eu quero, eu necessito, é tudo para mim, mas diz que quando ele derramou, ele vai vir pedir conta desse dom que está sobre a sua vida, que se chama o dom do Espírito Santo que está em cada um de nós. 1,8 milhão já está aí. Quem é rico aí, diga. Dom é exatamente isso. Deixa eu dar uma definição para nós aqui nessa noite. Dom é uma capacidade extraordinária do Espírito Santo para que os seus discípulos possam lhe servir. Está me ouvindo bem? Então ele diz, cheguei na igreja, não entendo muito da Bíblia, aceitei Jesus, mas logo que eu aceitei Jesus, diz que um dom caiu sobre você que se chama o dom do
O Espírito Santo de Deus veio sobre você. Agora já não tem mais razão de você ficar na ignorância. Agora já tem uma responsabilidade sobre você. Eu preciso usar esse dom que o Espírito Santo caiu sobre mim para poder servir na obra do Senhor. Para ser um discípulo de Deus, eu preciso usar esse dom que Deus colocou em mim. Pastor, quais são as fontes desse dom? Deixa eu falar bem rápido para você. A fonte dos dons espirituais, escute bem, é a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que existe dentro de nós uma fonte a jorrar. Abre a sua boca que eu a encherei. Tudo isso é palavra de Deus, que existe uma fonte dentro de nós. A presença de Deus dentro de nós nos dá a capacidade de usar esses dons. Você está aqui nessa noite, diga amém. É o próprio Deus dentro de nós. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós gera os dons à disposição. Paulo executava e ele disse: eu falo mais língua do que todo mundo. Paulo falava. Paulo falou: eu tenho todos os dons de cura, os dons de ministração, os dons de profecia. E ele usava isso, pastor, mas e Paulo era fera. Não era não, que ele compreendeu que o dom não era dele. O dom é porque o Espírito Santo estava vivendo na vida dele. Então, se eu tenho o dono dos dons dentro de mim, todos os dons podem manifestar na minha vida quando eu tiver o desejo desses dons se manifestar. Por isso que a palavra de Deus diz: busque os melhores dons, tenha desejo de ser usado por Deus. Eu acredito, amado, que se a gente for fazer missões num país e que Deus precisa usar os dons de línguas com a interpretação de uma língua estranha, Deus, através do Espírito Santo, pode nos manifestar e nós podemos pregar na língua do idioma das pessoas. Você quer comigo? Diga amém. Amém. Eu creio, porque a Bíblia diz que nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão... Pastor, tem o dom de cura? Claro que tem. Chegue no hospital, busque o Espírito Santo de Deus e peça ao Espírito Santo de Deus que ele te use nesses dons, que ele passe. Infelizmente, a gente, por não ter essa compreensão, a gente ora para que o pastor tal que tem o dom de cura venha orar por mim. Ou senão eu pego o telefone e ligo lá para a dona Carmen, aquela que tem um quichupinho assim, lá no Brasil, que ela diz que é a mulher de fogo que vai para o terreiro, ó, que sobe para a montanha, porque parece macumba cristã isso, né? A pessoa não entende que a presença de Deus está dentro, e aí a dona Carmen que vai para lá, eu ligo para ela dar uma profecia para mim aqui. E tem gente vivendo assim, gente, vivendo no espiritismo evangélico, um espiritismo cristão, por causa de não entender que dentro de você tem os dons de Deus dentro da sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. E se esse dom está dentro de você, se alguém estiver enfermo, a Bíblia diz: põe a mão sobre ele e ora, e creia que a oração do justo tem muito poder nos seus efeitos. Calma, gente. Amém. E se cai o endemoniado da igreja? Todo mundo olha para o pastor. Pastor, quem vai expulsar? Aí uma vez ligaram para mim, eu estava tomando banho. Você lembra bem disso, né? Tomando banho, a gente estava tomando banho, de repente, tomando banho, aí o telefone toca: pastor, vem correndo. Eu falei: o que houve? Uma irmã aqui ficou endemoniada. Eu falei: mas quem está aí? Está fulano de tal, está fulano de tal. Eu falei: ora aí, expulso o demônio. Falou: não, pastor, não quer sair não. Já estamos aqui um tempão, já de mais de 40 minutos, e o demônio não sai, só bate, quebrou parede, enfiou o pé na parede assim que eu parei de titular, quebrou todo, quebrou a televisão, gritando: pastor, corre agora. Eu falei: meu Deus do céu. Saí, tirei a toalha, enxuguei, rapotei e fui chegando na casa. Quando chegamos lá na casa, pastor, lembra, a pessoa flutuava no chão, metia o pé pro lado. Eu falei: em nome de Jesus, era eu? Claro que não. É você ter fé e compreender quem está e quem você representa. Se há uma presença obscura na sua casa espiritual que você sente, quem é que tem a presença, o dom de Deus na sua vida? Levanta na sua casa em nome de Jesus Cristo e profetiza sobre a sua casa, porque o dom de profeta está sobre você também. Se você está velho, sonhe para os seus filhos. Tenha visões espirituais. Peça isso a Deus. Mas a grande verdade é que nós estamos acomodados a respeito dos dons. A igreja hoje não tem galopado, porque nós estamos preocupados talvez com tantas outras coisas e não estamos preocupados em fazer em nós um instrumento de dons de Deus agindo sobre a terra. Precisamos deles, amado. Precisamos nos encher
encher do Espírito Santo e do dom de Deus. Porque a demonstração do enchimento do Espírito Santo de Deus é esses dons se manifestando em nós. O dom do recebimento, o dom do acolhimento, o dom do carinho, o dom das ofertas. Tudo isso, amados, são dons que manifestam em nós. Precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, amado. Temos uma metralhadora guardada dentro do nossa casa, um armário fechado, desculpa eu colocar assim, um colete, todo o armamento de Deus, mas infelizmente a gente deixa trancado ali e saímos totalmente despreparados para uma batalha constante na nossa vida. Por isso que às vezes nós não entendemos tanta tristeza de ser crente, tanta insatisfação emocional, tanta pessoa que não, porque simplesmente compreende que eu preciso receber, e eu venho te dizer que Deus já te deu. Deixa eu repetir, que foi bom. Deus já te deu. Você já tem. Esse dom já está aí. Deixe ele florescer, busque ele, para que ele esteja se manifestando na sua vida. 1 Pedro capítulo 4, 10 e 11. A igreja precisa usar esses dons. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. Servindo uns aos outros, conforme o dom. Olha que a Bíblia diz em 1 Pedro. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Espere só, fica aí, filho. Volta. Como é que as pessoas vão ver a multiforme graça de Deus? Sabe o que significa multiforme graça de Deus? Alguém pode, já que é um estudo hoje, a multiforme graça de Deus é que a graça de Deus se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Como é que ela vai se manifestar de várias maneiras na nossa vida? Através dos dons que estão na nossa vida e as pessoas vendo através de nós a graça de Deus. Você já imaginou, amado? Você que não merecia nada, impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado, aí as pessoas vão ver a graça de Deus através da sua vida. A graça de Deus é vista como? Quando os dons que Deus nos dá, nós fomos despenseiros. Nós sabemos usar da maneira correta para que essa multiforme graça possa ser vista. Continua, filho. Isso é 1 Pedro dizendo: se alguém fala como entregando os oráculos de Deus. Se alguém ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mas quem pertence à glória e o domínio para todo sempre é quem? Aleluia, amém e amém. Os dons são manifestos através de mim e de você. Somos a fonte de Deus jorrar nesse dia. Todo dom, escute bem, é um exercício, é um ministério. Deixa eu deixar isso bem claro para você. Todo dom é em exercício. Escute bem, dom em exercício. Não é saber, eu tenho dom, pastor, mas eu não estou fazendo nada. Dom em exercício é um ministério, um serviço, um trabalho que prestamos para Deus. Fecha a interrogação. Deixa eu fazer essa definição que foi definido por um pastor. Diz assim: todo dom em exercício é um ministério, um serviço, um trabalho que prestamos para Deus. Pastor, eu preciso do ministério. Coloca o seu dom em prática, automaticamente, esse dom em exercício, em executar, esse é o ministério que Deus está usando você. Esse é o dom que Deus espera. Porque o alvo número 1 daquilo que Deus colocou em nós, amado, é para o serviço. Recebemos isso para servir, porque se nós não servirmos, se nós temos ele enterrado debaixo da terra, esse dom, ele não está sendo executado, mas ele está simplesmente se esvairando e terminando com o decorrer do tempo. Porque o objetivo número 1, recebemos os dons de Deus, é para servir o corpo de Cristo. Um discípulo, escute bem, um discípulo de Cristo sempre vai buscar um enchimento do Espírito para receber dons e poder do Espírito Santo a fim de servir os outros. Aqui está o ponto-chave do porquê os nossos dons não têm sido executados. Porque nós queremos ser servidos. Nós não queremos servir. Então, automaticamente, quando um dom começa a ser usado em nós, ele não vai dar o dom do oráculo, da pregação do Evangelho, para que você seja servido, mas para que você sirva as outras pessoas.
Ele não vai dar o dom de cura para você, ou o dom de profecia, porque alguém pensa que ele é profeta, é para ficar em ser exaltado. O pessoal lá em Coríntios, os profetas falavam em línguas, aqueles que eram espirituais e tinham dons de línguas, achavam que iam ser colocados em pedestais maiores. Mas os dons não são para isso. Buscar o dom é saber que eu vou estar disposto a servir o corpo de Cristo. Aí pronto, pastor, muito obrigado, boa noite, mas eu preciso servir a mim mesmo. Eu não tenho tempo de servir ninguém. Eu não tenho tempo, porque, amado, escute bem, já imaginou, eu estou aqui no dom de cura, já imaginou você ter o dom de cura, o seu telefone não vai parar. As pessoas vão pedir para você orar por ele. As pessoas vão te pedir para você ir no hospital. As pessoas vão te pedir para que você dê uma palavra. Quem tem o dom de conforto? Já viu aquelas pessoas que têm o dom do aconselhamento, que conseguem ficar com a boca calada quando alguém fala com ele? As pessoas vão te procurar. As pessoas vão jogar os problemas dele na sua vida. Então as pessoas estão dizendo bem assim: nananina, não quero dom nenhum. Eu quero simplesmente enterrar o que Deus me deu, porque isso vai implicar em serviço no corpo de Cristo. Eu estou falando corpo de Cristo. Está me ouvindo bem, gente? Está me ouvindo bem? Isso vai implicar em servir o corpo de Cristo. Já viu as pessoas que nasceram com talento? Eu acho muito bonito o talento de cortar cabelo. Eu gostaria de cortar cabelo. A irmã Regina, o irmão Leonel, quem mais corta cabelo aqui? A irmã Simone corta cabelo. A pastora consegue cortar o cabelo dela mesma, gente. Isso é mistério de Deus. Ela consegue, mas é um talento dado por Deus. Pastor, eu quero colocar esse talento ao serviço de Deus. Coloca aquilo que Deus te colocou na obra do Senhor e fala assim: eu quero estar à sua disposição, pastor, mas é o meu ganha-pão, é o meu, mas Deus é que deu tudo para nós, foi Deus quem dá. Você não tem nada porque você pensa que é a sua estratégia, é o seu, não, eu estudei para isso, não, foi Deus que abriu portas através do Espírito Santo para que você tenha o que você tem. E todos aqueles que conseguem colocar os seus talentos e dons, ele está com o coração para servir. Agora eu entro num ponto muito difícil. Pastor, eu entendo do dom, eu entendo do talento, mas o problema é o caráter. O problema ainda, mesmo a gente está cheio do Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo está nos enchendo, aí entra outra situação. Como eu vou ser usado? Porque se o meu caráter ainda está predominando na minha vida no processo de santificação. Aí que está a dificuldade, amado. Porque o caráter, ele vai vir batendo contra aquilo que Deus quer fazer em você. Porque quando Deus está querendo nos usar na obra dele, escute bem, ele vai produzir a presença de Deus dentro de nós e automaticamente ele vai ter que matar quem nós somos para que ele viva através de nós. Então automaticamente o caráter de Cristo vai ter que brotar em nós para que esse dom se manifeste na sua totalidade e possa realizar aquilo que Deus quer para nós. Aí está o problema, outro problema difícil: ceder a nossa morte para que Cristo brilhe por completo e esse dom esteja florescendo na presença do Senhor. Paulo certa vez disse: olha, para que esses dons, e nós falamos de Paulo e ele que exercia os dons, para que esses dons ele pôde dizer bem claro: eu já não vivo mais, quem vive agora é Cristo. Eu já não vivo mais. A vida que eu vivo agora, já não vivo mais na carne, mas vivo na fé. Eu vivo por Cristo Jesus, que agora quem vive em mim é que é o dono de todas as minhas dificuldades, de todo o meu caráter, de tudo que eu sou. Automaticamente, quem manifesta em nós é a presença do Senhor. Você já imaginou, amado? Nós com mau caráter, e estou colocando nós, e Deus de repente quer usar uma igreja que ainda não foi trabalhada no caráter. Imagine a problemada que Deus ia se colocar. Imagine, Patrícia com dom de cura. Eu estou na cura, ele não sai daí, né? Aí de repente entra um aleijado, senta do seu lado, você põe a mão nas pernas dele e em nome de Jesus, Deus te deu esse dom, porque eu acredito que Deus pode dar. Você tem o Espírito Santo, é só você buscar ele e dedicar e se consagrar, mudar sua vida, querer uma transformação. Deus pode usar qualquer um de nós. Aí ele levanta a Patrícia e fala: pastor, para o culto aí, por favor. Ela tem um mau caráter. Não estou só colocando como exemplo. Mas ela tem um mau caráter. Pastor, para o culto. Deus acabou de me usar. Esse homem aqui foi curado. Pastor, senta que quem vai pregar aqui hoje sou eu, porque quem é usado pelo dom sou eu.
Aí o outro ali tem o dom de profecia e Deus usa ele com o dom de profecia. Aí ele fala a profecia, como ele tem um mau caráter, assim que ele fala a profecia, ele fala: eu que sou o mais espiritual, porque Deus acabou de me mostrar o que vai acontecer. Aí o que tem o dom de... Fala mais dom aí, gente. O dom de pregar, e a pessoa que prega bem, ele tem um mau caráter, aí ele já não aceita o pastor pregar, agora é ele que tem que pregar e não quer mais ouvir ninguém. Porque mesmo ele tendo dom, ele ainda não trabalhou o seu... Ainda o seu caráter não está sendo... Porque o nosso caráter está sendo trabalhado diariamente diante de Deus. E para esses dons se manifestar na nossa vida, amado, o nosso caráter tem que ser íntegro diante de Deus, aprovado, com a aparência da qual Deus deseja de nós. Você está aqui nessa noite? E os frutos do Espírito Santo vai manifestar dentro de nós, não na obra da carne, mas em pessoas transformadas por Ele. Pastor, então o que está passando? Está passando algo bem claro em todos nós, na nossa vida. Se nós queremos manifestar mais de Deus, nós temos que estar constantemente indo para o altar do Senhor e pedindo que Ele nos mate. Porque se Ele vai manifestar em nós, Ele não usa vaso sujo. Paulo certa vez falou que existe vaso de honra e vaso de desonra. Conhece esse texto? Vaso para honra e vaso para desonra. Ele falou bem claro: para que a minha glória seja, mesmo seja em vaso de barro. Todos nós somos vasos de barro. E ele falou que era em vaso de barro porque o vaso quebra fácil, para que a glória seja dele e não nossa. Mas ele diz: eu uso vaso de barro, mas uso vaso que vai ser para honra, vaso preparado, vaso que eu pude moldar, vaso que eu pude trabalhar, para que através dele se manifeste a glória de Deus. Você está aqui nessa noite, amado? Então eu estudando sobre isso na minha vida, eu falei: Jesus, como é que a gente vai poder ver grandes homens? Algumas pessoas perguntam assim: por que a gente já não vê um Dale Moody? Por que o Billy Graham, tadinho, está 98 e as pessoas dizem: olha, o Billy Graham. Ou talvez a gente ouve algumas pessoas que têm um talento ou um dom e Deus está usando uma dimensão. Deixa eu te dar um sinal. Pode ver bem claro, se essa glória está manifestando, ele tem que estar morrendo a cada dia, porque no dia que ele ressuscitar e querer ter um caráter que Deus não deseja, Deus stop, porque o que ele tem não é dele, é do Senhor. E Deus dá e Deus tira. Ele só vai deixar até onde ele acha que ele pode deixar e até onde a gente aguenta, porque a Bíblia diz bem claro que ele não vai dar nada da qual a gente não vai poder suportar. Então até mesmo isso, amado, ele não vai deixar florescer em nós enquanto nós não podemos suportar. E ele diz mais, que o segundo vinho vai ser grande, e ele diz que não vai colocar vinho novo em odres. Lembra dessa passagem? Jesus não põe vinho novo em odres velhos, querendo dizer bem o seguinte: que se eu coloco o vinho novo, o odre não vai aguentar. Ele está dizendo capacitação. Dom, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Se eu coloco ele aí e ele vai querer manifestar essa glória, vai explodir o vinho, vai esparramar para tudo quanto é lado. Quanto é que nós temos visto, amado? E é o que nós mais temos visto: escândalo para um lado, escândalo para o outro. O vinho do Senhor está derramando em homens altamente talentosos, homens com dom. Eu fico admirado em ver certas pessoas pregando, ensinando, pessoas com um dedo, e eu hoje penso, eles não é deles, mas é do Espírito Santo. E quantas coisas acontecem que não vão adiante. A minha pergunta é: será que nós temos trabalhado constantemente com o nosso caráter? Morrendo para a minha personalidade, sabendo que eu ainda preciso de um pouquinho mais de Deus. Eu preciso mudar um pouquinho mais, porque Deus espera me usar. Deus tem promessas grandes na vida de muitas pessoas, mas às vezes as promessas não é que Deus não está cumprindo, é que nós estamos impedindo dela de cumprir em nós. Você está aqui nessa noite, amado? E Ele não vai deixar e te dar 1.800.000, porque no dia que Ele colocou 1.800.000, que é o dom do Espírito Santo em nós, Ele está dizendo: você já tem a capacidade, mude o que você é, porque eu vou usar você de forma grande. Deixa eu fazer uma pergunta: quem deseja ser usado por Deus de forma grande aí?
Deixa eu te falar o caminho. Sabe onde é que é o caminho, amado? Deixa eu te falar. Não é você conhecer pessoas, vamos dizer, grandes pregadores que vão abrir portas para você pregar em grandes lugares. Ou você, isso é bom conhecer pessoas, é bom você fazer amizade com outros pastores, mas a coisa mais gostosa é saber que Deus está trabalhando. Quando você for subir, aprenda que você tem que descer. Escute bem, diz a palavra em Salmo que nós somos como a palmeira. Sabe o que significa palmeira em Salmos? Ele diz que a palmeira é muito interessante essa planta, porque a palmeira, do tanto que ela sobe para cima, ela desce para baixo. E quando bate o vento, a raiz dela é tão profunda. Você já viu aquelas palmeiras que tem na Flórida? Né? Palmeira? Palm trees. Elas são colocadas em lugar que dá muito furacão. Porque mesmo que dê um furacão, a palmeira vai fazer isso aqui, gente, ó. O vento vai bater, ela vai até lá embaixo, mas assim que o vento parar, ela vem. E Salmos diz que nós vamos ser como as palmeiras. Ele diz: o tanto que nós vamos subir, eu tenho que descer para servir o povo de Deus e ter um caráter íntegro diante de Deus, porque quanto mais nós descemos lá, mais Deus vai nos usar. Mas Deus vai fazer com que a gente cresça. Agora, quem cresce desajustado, escute bem, quem se desajusta nos dons de Deus: ah, pastor, Deus me colocou, eu tenho, eu posso, eu consigo. Claro que sim, a palavra positiva, vai para frente, Deus tem para você. E eu creio que você realmente deve procurar o que Deus, tudo isso eu creio. Mas o mais importante, trabalhe naquilo que você é aos pés do Senhor, peça perdão constantemente, vê quem você é em Cristo, busque uma transformação na sua vida, transforme quem você é a cada dia. Mesmo que você está vendo, talvez não está vendo muitos resultados, mas Deus lá do céu está contemplando o seu trabalho. Você está multiplicando os seus dons. Na hora, aquilo que Deus quer fazer, as promessas, a gente guarda, como diz o Salmo: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do seu coração. Busque ao Senhor, transforme, porque Deus naquele dia, tudo que Ele colocou vai se manifestar na sua vida. Ele diz que nós vamos sentar com príncipes, com os reis. Nós podemos ir longe, nós podemos fazer coisas grandes. Difícil ouvir um amém, mas vou seguir. Você foi chamado para ir longe, você foi chamado para executar coisas longe. Pastor, mas como isso vai acontecer? Amado, quando os dons de Deus começarem a manifestar, as pessoas vão querer andar com você, as pessoas vão buscar você. Aquilo que nós, e esses dons que eu estou falando aqui, é para a obra de Deus na nossa vida. É para aquilo que Deus quer fazer no seu corpo, no corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo está carente, amado, nós precisamos deles. Você crê comigo? Diga amém. Nós precisamos. Abra, o Samuel vai botar para mim 1 Timóteo Filipenses 1:1. Nós vamos ver as 3 subdivisões dos dons. E eu vou falar bem rapidinho. Diz que são encargos, funções e manifestações. Deixa eu passar por esses 3 temas rapidinho. Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz bem assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Aqui no estudo que nós estamos nessa noite, diz bem claro: presbíteros e diáconos, encargos dados por Deus para o benefício da obra do Senhor. Escute bem que eu falei encargos, não cargos. Nós quando nós entendemos os dons de Deus, nós não temos cargos, nós temos encargos, porque um cargo vai implicar encargo na nossa vida. E Paulo está dizendo aos presbíteros e aos diáconos, pessoas que estavam com cargos, que estavam incumbidos a executar. Deus concede dons aos homens para cumprir essa missão, amado. Imagine bem, Timóteo, nós estamos estudando a escola bíblica, voltou, viu, gente? Toda terça-feira, se você quiser aprender mais a palavra, vem terça-feira. E Paulo escreve, nós estamos estudando as cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E nós vimos Paulo falando para Timóteo exatamente isso. Imagine bem, Timóteo que foi para ficar como pastor em Efésios. E ele recebeu esse encargo de estar ali em Éfeso. Escute bem, já imaginou se ele estivesse em Éfeso sem os dons de Deus na vida dele? E o Senhor necessita de um organismo vivo que possa transmitir, escute bem, a transformação pelo poder de Deus através dos dons que Deus está colocando em nossa vida.
Deixa eu pular para o segundo ponto, funções. Deus não somente dá encargo, mas Ele também dá funções, dons de Deus. Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8, eu pedi para ele colocar lá, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que em Deus repartiu a cada um. Passa. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja com dedicação ao ensino. O que exorta uns com dom de exortar, o que reparte, faça o que liberamente, e preside com zelo, o que usa misericórdia com alegria. Continua, filho. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele diz, cada um no corpo vai ter uma função específica. Ponto, dons, funções. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem uma função no corpo. Talvez é profecia, ministério de ensino, exortação, contribuir, presidir, o dom de misericórdia, seja o que você tem, escute bem, você tem uma parte no corpo, você tem uma importância no corpo de Cristo, você é importante para Deus. Você pode dizer amém? Amém? Fala com a pessoa do seu lado, você tem uma importância no corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo está manifestando, é porque você tem uma função aqui dentro. Calma, gente. Nós não estamos aqui, a igreja está comemorando 10 anos, não é por acaso, amado. Se a igreja está viva aqui até hoje, é porque um corpo de Cristo trabalhou em prol dela. Amém, gente? Amém. Se a geração eleita está aqui até hoje, porque você está aqui. Amém, gente? A geração eleita é porque o pastor precisa de um trabalho. Porque trabalho é fácil conseguir. A geração eleita está aqui por quê? Porque Deus quer que ela esteja e você faz com que ela trabalhe. Para que ela se movimente. Se vidas aqui estão sendo salvas, estão sendo transformadas, é através dos dons que Deus colocou na sua vida. Se você, quando nós oramos para alguém no hospital, ou quando nós vamos fazer uma visita a alguém, você faz parte desse ministério. Então, gente, quando alguém manda, ou quando alguém faz algo, ou quando alguém se salva aqui, não pense que você também não está fazendo parte. Deus está contando com isso. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E a outra parte do dom, e eu quero terminar aqui, nesse breve estudo, manifestações. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 10. 1 Coríntios 12, 4 a 10. E eu vou terminar aqui. Ora, há diversidade de dons, porque os dons não vão ficar sem manifestações, viu, gente? Automaticamente. Quem tem dons, eles vão se manifestar. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Por isso não vai haver confusão. Porque se há um só Espírito, não há confusão. Amém, gente? E ele diz que vai haver somente o Espírito. Passa. Passa. Acabou? Desculpa, Samuel. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Fala assim, a diversidade de dons e o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então nós estamos vendo tudo de uma mesma coisa e vai haver uma manifestação da maneira correta que Deus deseja. Continua. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo. Então você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, amado. Vai dar um monte de dom. Por isso que a igreja, ela é maravilhosa, amado. É uma instituição maravilhosa. Ela põe um monte de gente diferente, com os dons diferentes, e faz uma engrenagem andar. Quando alguém pensa que essa engrenagem para, não, a engrenagem vai andar porque esses dons vão se manifestar em nós e aí a engrenagem anda e a obra de Deus continua andando. Por isso que Jesus fez a igreja e diz, vós sois o meu corpo e eu sou o cabeça. E ele diz, esse corpo vai caminhar através das manifestações dos dons de Deus. A gente vê manifestações através dos dons da música, da canção, do louvor. A gente vê as manifestações da oração. Há pessoas que oram, que intercedem. Há pessoas com variedade de línguas, com interpretações, com dons de operações de milagres, de profecia. Todos esses dons que Deus deu, Ele deu para que Ele se manifeste e para que a glória de Deus continue agindo. Amém. Alguns numa capacitação a mais, outros numa capacitação a menos, mas sempre, escute bem, sempre Deus vai manifestar os dons deles quando existe um coração que está dedicado na obra do Senhor. Amém.
Está me ouvindo bem? Quando a igreja de Cristo reúne, quando a igreja do Senhor reúne, vai ser o dia que vai manifestar os dons de Deus aqui neste lugar. Amém. Eu não sei, se eu pudesse voltar a tempo, eu queria estar num culto na igreja primitiva. Você já teve essa curiosidade? Mas eu queria ter estado num culto da igreja primitiva. E se possível, Paulo pregando ou Paulo ensinando. Aquele culto, por exemplo, que Paulo teve e chegou para dar as boas novas. E ficou a noite toda. E aquele jovem, como é que é o nome dele? Públio, de Pórtico, que eu ia falar, Públio. Ele estava na janela e Paulo pregou, amado, que o rapaz dormiu e caiu. Não sei se esse culto seria interessante estar. Devia ter meio cansativo. Mas diz que quando o povo de Deus se reunia, era uma explosão de dons. Eles estavam vivendo um momento tão grande com Deus, que eles entendiam, que eles se reuniam, a explosão de Deus. Uns falavam em línguas, outros interpretavam as línguas, outros profetizavam, mostravam, outros haviam cura, ali havia uma manifestação, havia os dons do suprimento. Eles diz que não havia necessidade de ninguém, havia um dom de repartição de bens, havia um dom de oração, havia os dons se manifestando, e a igreja crescia, porque esses dons estavam vigentes nessas manifestações, em tudo que fazia, porque o seu coração e os seus corações eram ligados para que servissem o corpo de Cristo e esses dons se manifestassem através da minha vida. Quero fechar, amado, contando uma história, e aqui eu termino, dizendo bem claro que Deus te deu algo e que Ele espera alguma coisa de você. Deus nos deu algo e Ele espera talvez mais de nós. Ele espera mais da nossa vida. Porque aquele dia vai chegar. E no dia que esse dia chegar, nós vamos ter que acertar a conta com eles. E não vai ter belezinho, bonitinho, jeitinho. Não vai ter, gente. Não vai ter. Não vai ter jeitinho que a gente vai tentar dar uma desculpa para Deus, que Ele vai chegar na gente, Ele vai chegar... Aí tem gente que diz, mas Deus é amor, pastor. Ele vai deixar eu entrar, pastor. Ele vai olhar para mim e vai falar, pastor, Ele olhou, os olhinhos dele vai estar comigo. Deixa eu te falar, da primeira vez Ele veio como cordeiro para morrer por nós. Mas a segunda vez Ele vai vir como leão para julgar as nossas vidas. A coisa é séria. A primeira vez Ele veio para morrer por nós e abrir um caminho e entregar todos os dons para que a gente pudesse executar. Da segunda vez Ele vai vir como leão, rugindo como leão, para acertar contas por tudo que Ele colocou na nossa mão. Se nós usamos ou se nós não usamos. E Ele diz que naquele dia o acerto vai ter que ser feito e não vai ter desculpa. É o que Ele diz na parábola. Se você crê na Bíblia, não pode rasgar pedaço da Bíblia. Você não pode tirar um pedaço que você gosta, que diz que Deus é amor, maravilha. Mas também diz que Ele é justiça. Ele vai acertar a conta com a gente. Conta uma história que um senhor estava dentro do barco e ele foi em alto mar e ele começou a ter muito enjoo, e ele se fechou dentro da... Como é que chama aquilo? Do barco? Da cabine? Mas tem um nome do convés? Não, onde vai ser? No porão não, ele entrou dentro da cabine dele e fechou lá. E ele, como estava vomitando muito, ele já não queria mais sair lá de dentro, estava envergonhando. Onde é que ele ia? No barco? Aí ele falou, gente, eu não quero mais envergonhar ninguém, deixa eu ficar aqui escondidinho. Mas lá de dentro da cabine dele, ele escutou: "Ô meu mar!" Ele escutou: "Ô meu mar!" Mas ele viu que estava tendo uma necessidade lá fora e ele diz: meu Deus, o homem caiu no mar, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não sei o que eu posso fazer, o homem está morrendo, o homem vai morrer. E aquele desespero de querer ajudar, e ele preso dentro da cabine dele, eu não vou sair, o que eu posso fazer? Mesmo aqui preso, ele disse que teve uma ideia brilhante, pegou uma lanterna que ele tinha, ele falou: eu não posso ir lá, mas eu tenho uma lanterna. E na lanterna ele foi no buraquinho da cabine dele, ele procurou dentro da água, e porque ele estava procurando a luz, bateu exatamente na mão do homem que estava dentro da água, e que os homens estavam buscando e não encontravam. Mas ele lá dentro achou, e ele continuou com a lanterna em cima do homem, e foi aquela luz que fez com que a mão daquele homem pudesse ser visto, e ele foi pego ali de dentro e salvou a vida dele.
Poxa, ninguém falou nada da história. Uma história tão emocionante. Pensei que você ia falar, uau, pastor, tremendo. Mas deixa eu contar o final, o moral da história. Ele talvez não tinha muita coisa para fazer, não podia pular, muita coisa, mas ele tinha uma lâmpada na mão. E da onde ele estava, ele podia fazer alguma coisa. Deixa eu dizer, tem muita gente afogando nessa hora, amado, indo para o inferno, perto da gente. Talvez a gente já sofreu muito, vomitou muito, essa vida foi muito ruim, a gente se trancou e a gente pensa que a gente não quer mais saber de ninguém, não quer ajudar ninguém, a gente não quer falar mais de Jesus para ninguém, a gente quer que se exploda, que morra eu vou para o céu mesmo, que exploda todo mundo. Esses dias bateu um testemunho de Jeová lá em casa, de manhã bateu, foi um sábado, bateu o testemunho. Eu falei assim, eu mando ele embora porque os 140 mil já foi escolhido, então não adianta ele bater para mim. Mas eles estavam lá executando, tentando do jeito dele. E nós que temos a verdade, que temos a luz na mão, pessoas estão afogando perto da gente. Deixa eu falar uma coisa bem séria. Nós vamos ter que dar conta dessas pessoas. As pessoas estão indo para o inferno, gente. As pessoas estão morrendo e você tem o dom do Espírito Santo na sua vida. Nós temos o dom do Espírito Santo dentro de nós. E as pessoas estão morrendo. E nós que temos a luz, que poderíamos fazer assim. Olha, o caminho é aqui. Jesus pode te dar a mão e te tirar dali. Nós simplesmente apagamos a lanterna. E nós estamos negligenciando o dom do Espírito que colocou dentro de nós. A coisa é muito séria. Muito séria. Muito séria. Muito séria. Servir a Jesus, a coisa é séria. Porque nós precisamos falar de Jesus para aqueles que estão perdidos. Não há mais tempo de nós brincarmos de igreja, gente. Não temos mais tempo de brincar de organização filantrópica, de no-profit organization, ou brincar de igreja para cima e para baixo. Deixa eu te falar uma coisa, que nós possamos mudar de vida verdadeiramente. Que nós possamos ser crentes de verdade. Que nós possamos buscar a ser crentes verdadeiros na nossa vida. Que nós possamos fazer e cumprir o que Deus chamou a gente para fazer. Que a gente possa realmente, escute bem, geração eleita, você que está me ouvindo essa noite, que nós possamos falar de Jesus. E que a gente possa pregar Jesus em tempo e fora de tempo. Porque ser crente é muito mais do que vir numa igreja domingo à noite. É muito mais do que ter bons trabalhos, que ter bom carro, é poder vir aqui, ter uma saúde boa, é muito mais do que isso. É executar os talentos que Deus colocou na nossa vida. É trabalhar em prol daqueles que estão morrendo, para que também se salvem. É dar a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Jesus está voltando, amado. Talvez ele vai... E eu talvez não acredito que ele vai encontrar uma igreja fraca, porque a igreja que vai ficar forte, vai ser forte. Aqueles que vão subir vão ser aqueles que estão executando e colocando seus talentos na obra do Senhor. Então, eu não acredito que ele vai levar uma igreja fraca. Ele vai levar a igreja, talvez não vai levar o tanto que poderia ir de acordo com a parábola das 10 virgens. 5 foram e 5 ficaram. Mas os que foram prudentes e subiram com o Senhor. Os que foram prudentes, guardaram bem o que Deus tinha dado para elas. E elas conservaram, e na hora que Jesus chegou, as suas lâmpadas estavam acesas, mas em acordo de porcentagem de 10, 5 ficaram. A porcentagem é muito grande. Que nós possamos estar entre as 50% que são prudentes. Que estejam executando a obra de Deus quando ninguém está vendo. Talvez você não tenha um destaque, talvez você não é conhecido, talvez você não tenha uma voz, talvez ninguém sabe quem você é na igreja, mas Deus sabe quem você é. Talvez ninguém sabe o que você faz, intercede, você tem um dom, pastor não bate nas suas costas, não te reconhece no seu aniversário, talvez ninguém sabe quem você é, mas Deus sabe. Deus conhece, e aquilo que Ele te confiou, execute, meu filho. Escute, porque eu creio que é o Espírito Santo falando para você, faça. Porque Deus vai te exaltar naquele grande dia. Abaixa a sua cabeça e feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te louvamos pela tua palavra e pelo teu ensino, Senhor. Deus, me ajude a pregar a tua palavra.
Me ajude, Senhor, a mostrar dentro da Bíblia aquilo que eu preciso, aquilo que nós necessitamos. Porque a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Senhor, nós nessa hora nós colocamos a nossa vida, a vida da Tua igreja, a saúde espiritual da Tua igreja nas Tuas mãos. Esta igreja é Tua, esse povo é Teu. Senhor, que essa saúde esteja sendo sarada, as áreas que precisam ser curadas. Senhor, as áreas que necessitam ser saradas, que o Senhor cure, Senhor. Porque esse é o Teu corpo, o Senhor é o cabeça. Nós todos somos os Teus servos. Hoje, Senhor, o Senhor nos usou com o dom da palavra. E nós colocamos ele à disposição Tua, Senhor. Senhor, que aqui aqueles que usaram os Seus dons possam executá-los a cada dia na Tua obra, para fazer em prol do corpo de Cristo. Muda os nossos caráteres, muda a nossa vida. Nós, aqueles que têm dificuldade de perdoar, ajuda, Senhor, a perdoar. Aqueles que têm dificuldade de mudança, Senhor, na carne, em desejos, que o Senhor possa transformar a nossa vida, para que através dessa transformação os Seus dons voltem novamente a brotar em nós de maneira verdadeira, Senhor. Não simplesmente por capacitação pessoal, mas o dom vindo de Deus, fluindo através do Teu Espírito. Para isso o Senhor precisa nos transformar. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas meninices, as nossas mesmices, a nossa falta de interesse, a nosso desinteresse da palavra, da oração, do buscar diário, do jejum. Perdoa os nossos desinteresses, Senhor, de não fazer a Tua obra. Perdoa, Senhor, por nós não queremos abençoar o corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, porque sem Ti, Espírito Santo, nós não podemos aguentar, mas contigo nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Amém.